comigo aí no livro de Mateus, capítulo 6. Um texto bem conhecido, Mateus capítulo 6, verso 33. Essa é a obrigação de todo crente conhecer. Que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos, declaramos que o Senhor é Deus neste lugar, Deus sobre nossas vidas, nossa casa, nossa família, e nós te pedimos que o Senhor traga até nós, ó Deus, a revelação da sua palavra. Ministre, Deus, no nosso coração aquilo que a tua igreja precisa ouvir, não aquilo que ela quer. Que o Senhor fale aos nossos corações uma palavra que transforme, que restaure, que cure, que nos liberte, que faça de nós pessoas melhores na sua presença. E que isso seja imputado por justiça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre o nosso papel no reino de Deus. Antes de iniciar, eu gostaria de falar sobre esse texto que por muitas pessoas, e até por mim já foi mal interpretado. Quando nós falamos, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso, através de uma má interpretação, ele vai fazer Deus te dar uma promessa da qual ele não te prometeu. E o que esse texto quer dizer é que não vai te faltar comida, não vai te faltar teto e não vai te faltar vestimenta. Então, às vezes, nós compreendemos um texto de uma forma diferente. Esses dias eu vi um carro e atrás dele estava escrito assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei, se esse cara bem soubesse o que ele estava falando, ele tirava isso daí na mesma hora. Porque quando o Paulo disse aquilo, ele estava dizendo, eu estou disposto a passar, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já passei por muitas situações, e eu consegui passar por todas essas coisas, e nelas o Senhor me fez forte. Então, se nós entendemos o texto, nós precisamos tomar cuidado, naquilo que cantamos, naquilo que ministramos. Porém, Jesus no Sermão do Monte, ele nos ensina alguns pontos que devemos nos atentar à nossa vida cristã. Ele chama os discípulos em busca do reino acima de todas as coisas. E quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo que algumas coisas nas nossas vidas, elas precisam ter prioridades. E quando se fala de reino de Deus, e nós olhamos para o nosso dia a dia, isso causa um conflito dentro de nós, que é o quê? Mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar dos meus filhos, mas eu preciso lavar a minha roupa, eu preciso fazer a comida. Sim, nós precisamos fazer todas essas coisas, mas tudo quanto fizermos, precisa ser para a glória de Deus. Todas essas coisas precisam ser feitas para a glória de Deus. Nenhuma coisa pode ser feita. Por quê? Porque quando nós fazemos coisas sem sentido, coisas das quais Deus não está envolvido, nós deixamos parte da nossa identidade fora disso. E a canção diz, nós não somos daqui, Eu não sou daqui. Se eu não sou daqui, eu tenho que entender o que é que eu estou fazendo aqui. E se eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, pode ser que eu esteja andando para qualquer caminho. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso é um cuidado que nós precisamos tomar. Muitas vezes nós perguntamos qual é o nosso papel no reino de Deus, qual a minha missão enquanto eu estou aqui. Isso é uma dúvida que ela entra dentro de nós. O tema desse ano é muito claro para nós, o ano do ID. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre esse texto. Todos nós sabemos que a Bíblia ela sofreu várias alterações, várias interpretações.
desde a Septuaginta, grego, latim, hebraico, aramaico, enfim, todas as traduções. E o id, ele tem uma ação terminológica, mas ele não é id, ele é indo. Então não é uma ação que tem término, ele é uma ação que tem que se aplicar o gerúndio. É indo, é fazendo, é acontecendo. Então é na minha caminhada que eu vou fazendo a coisa acontecer. Então, se eu entendo que o reino de Deus, eu preciso buscar em primeiro lugar sobre todas as coisas, eu tenho que ter o reino de Deus no trabalho que eu vou todos os dias. Eu tenho que ter o reino de Deus na minha casa. Eu tenho que ter o reino de Deus aonde eu coloco a planta dos meus pés. Por quê? Porque eu sou o embaixador de Cristo. E Cristo vai aonde eu vou. Então, se isso estiver bem claro para nós, não importa onde eu estou. Só que isso hoje não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque às vezes nós vimos, isso é uma representação, isso não é pecado, gente. Nós vimos, sei lá, uma pessoa ir para o estádio. E aí de repente o time dela fez um gol. E essa pessoa vibra, essa pessoa pula, essa pessoa chuta a cadeira, joga no de baixo, chuta o torcedor do lado. Ele faz uma extravagância muito grande. E aí quando nós chegamos na presença de Deus, nós ficamos inibidos. E esse é um ambiente nosso, igreja. É um ambiente nosso, é a nossa casa, né? E a nossa casa nós andamos como nós queremos, não é? Quem é casado aqui, só homem e mulher, que mora em casa assim? Quem é casado só homem e mulher, anda de cueca em casa, irmão. Por quê? Porque é a nossa casa, né? Lá nós temos intimidade, lá nós podemos andar de sunga, né? Nós podemos ficar à vontade. Então, por que nós não entendemos quem nós somos na casa do Pai e não conseguimos ter liberdade? Por que é que nós não conseguimos ter liberdade dentro da casa do nosso Pai? Tratamos o nosso Pai como alguém que está distante de nós. Vimos para a casa do Pai e às vezes não conseguimos falar com o Pai, né? E isso é doído para nós, porque às vezes nós conseguimos vibrar numa canção, levantamos isso através de uma adoração, de uma emoção, mas às vezes é perigoso nós virmos para a casa do Pai, sentarmos num banco na casa do Pai, marcarmos um horário com o Pai e não conseguimos falar com o Pai. Mas o Pai estava lá. Então tem a ver com a minha identidade, aonde eu estou indo. Tem a ver com o sentimento que eu estou indo para aquele lugar. Tem a ver com as prioridades que eu tenho. O Marcelo, na hora que ele estava ministrando, ele disse assim: o que é que você veio fazer nesse lugar? Então, mas é uma pergunta que se faz todo domingo, mas é uma pergunta que nós deveríamos responder todo domingo. O que é que eu vou fazer naquele lugar? O que é que eu vou fazer todos os domingos naquele lugar? Bater um cartão de ponto? Então eu não vou ver Deus, eu vou ver um patrão. Porque é para ele que eu bato o meu cartão de ponto. Não é? Então é para essa pessoa. Mas eu preciso ir lá porque eu preciso produzir alguma coisa. Então ele é mais patrão ainda. Ele não é o nosso Deus. Então nós precisamos entender a nossa identidade no reino de Deus. E quando Jesus está dizendo, buscai pois primeiro o reino de Deus não tem a ver com as paredes desse lugar, mas tem a ver com princípios e valores que Ele estabelece, com aquilo que nós carregamos dele. Abraão não tinha uma igreja para ir, mas a Bíblia diz que quando ele chegava num lugar, ele levantava um altar. Ele ia para outra cidade, ele levantava outro altar. Abraão não tinha igreja, ele carregava a igreja e todo lugar que ele ia, ele fazia um culto, porque ele entendeu quem ele era. Então não tem a ver com o lugar que eu frequento, tem a ver com quem eu sou depois que eu saio desse lugar. O que eu carrego desse lugar? O que eu tenho feito nesse lugar? Para que eu possa cumprir o ano do ID. Quem sou eu dentro desse papel? Quem sou eu dentro de tudo isso?
Ah, mas eu não me sinto parte disso. Você tem sua parte. Desde o menor ao maior, desde o pequeno do grande, desde o pastor, aquele que limpa, independente do que você faça na casa de Deus, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma função, Deus te deu um dom. Ah, irmão, eu não sei fazer nada, vou te dar agora a sua missão. Sabe abraçar? Sabe falar, Jesus te ama? Pronto, então você já tem o que fazer. Abrace alguém. Chega ali fora, dê um abraço a uma pessoa. Diga para as pessoas, Jesus te ama. Esses dias eu vi um vídeo e eu falei, cara, que emocionante isso. Um cara estava num lugar pregando a palavra, ele com um cartaz ministrando, e aí uma pessoa passa por ele, e de repente, ele volta, o rapaz que passou, o cara estava ministrando, e ele foi para lá, e ele trouxe um presente para o rapaz que estava ministrando. Ele falou, Deus pediu para mim te entregar isso aqui e te dar um abraço. E o cara que estava ministrando começou a chorar igual uma criança. Ele falou, por que você está chorando? Ele falou, cara, eu vim aqui porque eu sei que isso é a minha missão. Mas só eu e Deus sabemos como eu estou. Então obedecer a Deus nem todas as vezes vai satisfazer o nosso ego. Muito pelo contrário. Na maioria delas, vai doer e vai custar alguma coisa. Como que é o nome do livro que o pastor falou ontem? O custo do discipulado. Tem preço a ser pago. Não é? A cruz teve um preço, chegou até nós de graça, mas não foi de graça. Alguém pagou esse preço. E nós precisamos entender isso. Ontem o pastor usou uma frase e eu lembrei de uma outra também. Ah, mas a gente está vivendo um evangelho que ele não está levando a sério a cruz. Não, nós estamos vivendo um evangelho que é perigoso porque nós estamos barateando a cruz. Nós estamos jogando o custo dela lá embaixo. Ou seja, não, mas a cruz não foi tudo isso, mas eu não tenho condições de pagar o que foi pago nela. Quando Jesus diz assim, se possível passe esse cálice de mim, Jesus não estava sendo fraco naquele momento, dizendo para Deus assim, ó, se tiver como o senhor dar uma ajeitada gospel aí para eu chegar até o outro lado, eu vou te agradecer. Não, não é isso que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo é, eu sei que todos que passaram por esse mesmo processo aqui, a maioria deles morreu no meio do caminho. Mas a profecia está, ele morreu em madeiro, então eu preciso chegar até lá. Obrigado, irmão. Então Jesus não pediu jeitinho nenhum. Ele estava disposto e pronto para cumprir o propósito. Ele só queria chegar até lá. E nós não podemos ser diferentes disso. Às vezes nós olhamos e pode ser que não entendemos. Deus nos dá uma visão sobre um tema para seguir um ano, mas pode ser um gatilho que vai despertar em nós algo que normalmente não vai acontecer. Ah, mas eu preciso de uma frase para acontecer. Irmão, se você precisa ou não, eu não sei. Eu sei que nós precisamos ser igreja. Nós precisamos fazer a coisa acontecer. E às vezes pode ser que no início seja mecânico, para que depois se torne natural. Mas nós precisamos fazer. Eu não acredito que todas as pessoas que entregam a sua vida a Cristo, entregam de imediato por amor a Ele. Às vezes é até por medo de ir para o inferno. Às vezes é por medo de não ser protegido por um Deus. Mas depois de estar dentro, acabam se acostumando, entendendo o propósito de Deus para suas vidas. E acabam querendo viver aquilo que o Senhor tem para elas. Mas, no meio desse percurso, nós precisamos tomar esse cuidado, porque essa linha ela é uma linha perigosa. Quando nós falamos de buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, entendendo quem é Deus, buscar o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos alerta tanto sobre isso? Por quê? Porque é muito fácil sair dessa linha. Aí eu estou no meu trabalho, de repente começa uma roda e começa uma piadinha e não sei o quê, e o meu trabalho é voltar para a minha linha. E de repente passa uma moça na minha frente que chama a minha atenção, e eu tenho que voltar para a minha linha. E aí de repente alguém acaba jogando uma conversa que eu volto para a minha linha. Por quê? Porque eu preciso voltar, porque eu sou alguém que vive num lugar, mas não sou de lá.
E se eu não entendo isso, eu acabo deslizando e de repente eu falo, uau, eu já não consigo mais entender onde eu estou. E o reino de Deus, ele é tomado à força. Quando Jesus está dizendo que ele é tomado à força, não é para você chegar numa pessoa e falar, você aceita Jesus, eu te dou um murro gospel. Não é isso. Ele está dizendo que você vai ter que gastar força com isso. Você vai ter que concentrar força. Tem dia que vai doer, você tem que brigar, você tem que falar miserável, sua carne, você tem que morrer, pestilenta. Porque eu sei que você está querendo gritar. Vê o cigarrinho do capeta, a boca coça, mas você tem que ir lá. Tem que ser faca na caveira, irmão. E tem dia que dói. Mas nós precisamos lutar. O problema, esses dias eu ouvi um tempo uma pessoa dizer assim, eu tenho muito tempo na igreja, mas você acredita que até hoje eu sinto vontade de algumas coisas? E eu não sei porquê, mas é simples, a carne não converte. A carne é sempre a mesma coisa. Então você vai ter problema com ler a Bíblia, você vai ter problema com o seu jejum, você vai ter problema em olhar onde não deve. Todo mundo tem problema com isso. A diferença é quem luta para não fazer. Mas que a carne vai olhar para todas essas coisas, ela vai. Porque é carne. E a nossa postura é lutar, brigar, entender quem somos no reino de Deus. O reino de Deus não é um território físico, mas é governado por Deus na vida das pessoas, e onde a sua vontade é feita, tanto no presente quanto no futuro. Eu preciso entender que existe um governo estabelecido sobre nós, e eu, vivendo isso, vou viver o melhor de Deus. Não tem a ver com uma parede, não tem a ver com um lugar, tem a ver com um governo que é lançado sobre nós, um governo que é estabelecido sobre nós, um governo que o Senhor liberou sobre nós, que nem todas as vezes nós vamos entender. É difícil entender aquilo que Deus está fazendo, mas precisamos viver. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Por mais que não pareça, no processo do dia a dia nós acabamos nos envolvendo em coisas das quais não deveríamos nos envolver muito. E esquecemos de coisas das quais Deus nos prometeu. E quando vamos olhar para as promessas de Deus, nós vimos que Deus diz que filhos são promessas, diz que suprir a nossa necessidade é uma promessa. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu vou suprir a sua casa, eu vou suprir as suas vestimentas, eu vou suprir a sua comida. Não é isso que o texto vai dizer? Só que no meio de tudo isso, às vezes nós acabamos não entendendo tudo isso e acabamos nos perdendo naquilo que buscamos. E acabamos direcionando a nossa vista para outros lugares. E hoje, quando nós olhamos para um culto, às vezes, no final do ano, às vezes, quando nós fazemos aqui, e algumas igrejas, nós vamos ver os testemunhos que nós, e eu digo até por mim, e qual é o seu testemunho? É o meu testemunho porque eu viajei esse ano, que eu comprei um carro novo, porque o Senhor me abençoou e eu reformei minha casa. Isso tudo é muito bom, irmãos. Mas precisamos tomar cuidado para ver se isso é o que Deus prometeu para nós. O que Deus nos prometeu é coisas do alto e não coisas daqui.
Quando olhamos para João capítulo 4, vimos que o diabo tenta colocar coisas para que Jesus caísse. Ele diz assim, ó, eu vou te dar governo, eu vou te dar poder e vou te dar recursos. E Jesus nega todas essas coisas. Então nós precisamos entender, às vezes, o que tem vindo até nós, se de fato é de Deus ou não. Você está querendo dizer, irmão, que ter dinheiro é pecado? Não. Eu estou querendo dizer que ter dinheiro precisa ter espiritualidade, para você governar bem isso. Por quê? Porque se veio de Deus, Deus vai te dar sabedoria para governar muito bem. Assim como o nosso pastor sempre diz isso, e é uma frase muito sábia, que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, se ele te governar, você tem um grande problema. Mas se você governar ele, ele vai te servir muito bem. Só que às vezes nós acabamos nos dominando por esse tipo de coisa. E queremos, e queremos, e queremos. E queremos para quê? Quando a Bíblia vai dizer que nós não devemos gastar tempo com essas coisas, e devemos gastar tempo com aquilo que vem do alto. O que são as coisas que vêm do alto? Qual foi a última reunião que nós fizemos para ser batizado com o Espírito Santo? Qual foi a última reunião que nós fizemos para ser cheios do Espírito Santo? Qual foi a última reunião que nós fizemos sem ter marcado uma reunião de oração? Então precisa ter sede, nós precisamos ter mais sede para buscar essas coisas do alto, para ser cheio das coisas do alto. Porque assim como a Tainá disse, ó, se eu não largar aqui, eu não posso viver uma profundidade. E se eu não largo, eu não consigo viver essa intimidade com Jesus. E eu preciso soltar isso. Se eu não solto, eu não consigo viver. O pecado não é ter as coisas aqui de baixo. O pecado é amar essas coisas. A régua, ela acabou subindo de uma forma diferente para nós. Antigamente, quando você olhava para um crente, para um homem crente, como é que nós vimos esse crente, né? Hoje, algumas culturas ainda são dessa forma, né? Quando você vai na igreja, você vê o homem de que forma? Terno. Calorzão danado e o cara de terno. E a mulher? Saia, né? Cabelão, tal. E aquilo classificava que essa pessoa era cristão. E aí veio a igreja renovada, e nós já não usamos mais essas vestimentas. Então a nossa régua subiu agora. Porque antigamente a nossa roupa dizia quem a gente era. Hoje a nossa fala tem que dizer quem nós somos. E se a nossa fala não disser, aí nós vamos ter um outro problema muito pior. Porque a nossa fala precisa dizer quem nós somos, precisa dar testemunho de quem nós somos. E isso tem gerado grande conflito. Porque é perigoso você chegar hoje em alguns lugares e passar meses trabalhando com uma pessoa. E depois de meses você descobrir e falar, uau, você é cristão, eu também sou. E nenhum dos dois, sei lá, almoça todo dia junto, bate um papo e às vezes você não consegue mais descobrir. E nós somos bons nesse tipo de habilidade, de nos tornarmos os crentes 007. Conseguimos esconder tão bem essa identidade, que às vezes as pessoas não sabem quem nós somos. E esse papel, ele precisa estar bem estabelecido dentro de nós. E ao falar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é estabelecer isso como um propósito de vida. É estabelecer isso como uma decisão. É estabelecer isso como uma regra, que nada pode ferir isso.
E se um dia você precisar bater em alguma coisa para preservar isso, faça. Esses dias, meu chefe chegou em mim e disse assim: eu queria que você estudasse uma promoção aqui na empresa, eu queria que você olhasse para essa vaga aqui. E aí eu comecei a olhar para essa vaga, e essa vaga trabalha sábado, domingo, feriado, isso, aquilo, outro. Paga mais, mas trabalha-se muito mais. E a ideia dele foi: mas paga mais. Eu falei: cara, eu sou pastor, cara. Se você me der uma opção de eu ganhar menos e trabalhar menos, eu quero. Eu não quero trabalhar mais para ganhar mais. Mas ganhar mais não é bom? É. Mas pode fugir demais do meu propósito. E eu não quero. Para mim hoje já está apertado o meu tempo. Então eu não sei até que ponto eu quero me comprometer mais. Quanto mais nos comprometemos com coisas, menos tempo nós temos com Deus. Deixamos de servir a Deus com as nossas primícias, porque o tempo é escasso, nós estamos cansados, gastamos muito tempo com coisas, e isso dificulta a maneira com que nós vamos servir a Deus. E aí depois nós olhamos para Deus e dizemos: mas o Senhor sabe, Deus, o Senhor me entende. Sim, Ele vai entender. Mas é uma questão de prioridades, é uma questão daquilo que a gente determina. Levantar cedo todos os dias, irmãos, é notório. Pode fazer um teste. Levanta 15, 20 minutos antes do seu horário normal e faça a sua devocional. Seu dia vai ser Faça ele no final do dia para você ver. É como se você estivesse entregando o resto do seu dia. Você chegou cansado. Sabe, você chega para Jesus e fala assim: ó Jesus, ser bem sincero para o Senhor, vai ser aquela mesma oração de ontem, nada mudou, não, piorou um pouco, mas não vou nem falar, vai ser da mesma forma. A gente entrega o resto para Ele. Então a gente não se prepara para as lutas que vão vir, nós não nos preparamos para enfrentar os leões que vão vir durante o nosso dia, e depois chegamos em casa, nós vamos orar dizendo: você viu, Senhor, o Senhor nem me protegeu hoje. Foram tantas adversidades, e aí Jesus fala: lá vem ele lá no muro das lamentações, lá vem ele chorar, lá vem ele reclamar. Por quê? Porque não entendemos a nossa postura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que é ser um embaixador? Embaixador é alguém que representa um país e não fica em seu país. Não sei se alguém já assistiu esses filmes de guerra. Quando alguém quer matar alguém, um espião, alguma coisa, o que ele faz? Ele corre para a embaixada. Por quê? Porque a embaixada é um espaço onde fica no seu país, sei lá, a embaixada americana, né? Se um americano vai até a embaixada americana, ninguém pode entrar lá e matar ele. Ninguém. Por quê? Porque se você entrar e matar um americano dentro da embaixada americana, você acabou de startar uma guerra com os Estados Unidos. E é simples assim. Então o que é ser o embaixador de Cristo? É entender que eu estou num lugar, vivendo numa realidade, mas eu não sou daquele lugar. Eu moro em outro lugar, eu vim de outro lugar, eu sou de outros princípios, eu tenho outros valores, mas eu convivo no meio dessas pessoas. E eu preciso entender quem eu sou lá. Por quê? Porque eu tenho que trazer os valores da minha casa e não se contaminar com ela. E um grande problema hoje é que nós estamos entrando em ambientes dos quais é muito mais fácil nós sermos contaminados por ele do que influenciarmos ele. E a nossa função é influenciar esse lugar, é trazer aquilo que nós carregamos de Jesus, é trazer essa presença para aquele lugar, é fazer com que pessoas vejam aquilo que nós carregamos, o Jesus que nós carregamos, para aquele lugar.
Só que é muito mais fácil, que nem é doido isso, mas eu estava vendo um pessoal aí que quando a pessoa sai da igreja, ela perde a vergonha totalmente. Se ela tiver que dançar para o mundo, ela dança. Se ela tiver que passar vergonha, ela passa. Ela está disposta a viver tantas coisas ruins, mas no reino de Deus ela resistia muito. E isso é um problema muito grande, porque o nosso nível de resistência, ele está se tornando tão alto, tão alto. Eu acho que se hoje existisse Faraó e Moisés, eu acho que Moisés ia ter que ser um pouco mais criativo, porque 10 pragas não ia ser o suficiente, porque o nível de resistência hoje está muito alto. Nós ouvimos uma mensagem e não nos quebramos, ouvimos um tema e não nos dobramos, ouvimos uma mensagem que era para sairmos daqui chorando, arrependidos, e às vezes entra por um ouvido, sai pelo outro. Por quê? Porque não estamos dispostos a vivermos aquilo que Deus tem para nós. E isso às vezes dói, porque estamos gastando um tempo, porque enquanto não aprendermos aquilo, não vamos passar de fase, não vamos viver algo diferente, né? Eu não manjo muito de videogame aqui. Quem que é bom de videogame? Thales, é bom, né, Thales? Enquanto você não passa daquela fase lá, não vai para outra, fica sempre naquela, né? Repete. Então, é como se ficássemos naquela mesma fase e não conseguimos avançar, porque eu não estou disposto, não quero matar isso, né? E não entendemos a nossa personalidade dentro do reino de Deus. Você consegue entender quem é você dentro do reino de Deus? O que Deus confiou em você? Quando Ele fala que você é um embaixador do reino de Deus? Quem você é no organograma do reino de Deus? Alguém que o Senhor confiou a mensagem do evangelho do filho dele que morreu. Alguém que tem a mensagem da cruz para mudar, transformar, ver vidas sendo salvas. E Jesus está dizendo: eu confio em você. Cara, olha a responsabilidade que Jesus entregou na nossa mão. Olha que incrível isso. Quando nós falamos de graça e de lei, algumas pessoas dizem assim: mas eu estou vivendo no tempo da graça, e o tempo da graça é mais tranquilo. Alto lá, não. O que é lei, queridos? É uma regra que estabelece aquilo que devemos ou não devemos fazer, não é? Quando você entra no ônibus, aqueles bancos da frente lá, tem uma regra, não tem? Qual que é a regra daqueles bancos da frente lá? Que ali é para sentar grávidas, deficientes, não é? Tem uma regra lá, não tem? Deveria-se ter essa regra? Não. Porque quando a grávida entra, alguém deveria dar o lugar para ela. Quando o idoso chega, alguém deveria dar o lugar para ele. Não é? Nós não precisaríamos dessa regra, mas nós não amamos o suficiente, e isso é um defeito nosso. Então precisa ter regra. Aí Jesus vem, rasga o véu e traz a graça, dizendo assim: agora não precisa mais de lei. Ué, Jesus, mas e a regra? Foi abolida? Não! Agora eu não quero mais a tabuleta, pode quebrar, quebra, eu não quero mais. Ué, e a regra, como é que fica? Agora eu confio que você vai fazer. Porque a regra, eu mandava você ler a Bíblia, eu mandava você orar, eu mandava você se santificar,
E a graça? A graça diz a mesma coisa, mas é sem a regra. Se você fizer, amém. Se você não fizer, a responsabilidade é sua. Isso é graça. A lei te cobra, a graça permite você fazer ou não. Então, olhando biblicamente, a graça é muito pior do que a lei. Porque a lei me obrigava, e a graça me permite fazer ou não. Ou, olhando na parte sentimental de Deus, Deus confiou em mim, em executar aquilo ou não. Deus confiou em mim, em fazer ou não. E se Deus confiou em nós, queridos, cabe a nós não desapontar a Deus. Eu tenho sim como não fazer. Eu tenho sim como negligenciar. Mas eu também tenho como honrar o meu Deus com as minhas ações. E santidade, e vida com Deus, e tudo que você faz, é um campo muito particular. Por quê? Porque ninguém está lá para cobrar. Por isso que a lei, ela não pode existir dentro desse cenário, não é? Quem é que está lá para cobrar para você, se você ora mesmo? Por isso que se um dia alguém quiser saber de você, quem é você de fato, para quem que a gente tem que perguntar? Para quem mora na mesma casa que você. Quem é o Marcelo Tainara? Ela sabe de verdade quem é você. Quem é a Tainara, Marcela? Você sabe quem ela é de verdade, entende? E além disso, tem o nosso coração. Que aí tem coisas da Tainara que nem o Marcelo sabe, coisas do Marcelo que nem a Tainara sabe. Que aí está guardado lá dentro do nosso coração. Que lutamos e lutamos e lutamos até hoje. Mas que precisamos entender que se Deus confiou em nós a graça, se Deus confiou em nós, sermos embaixadores de um reino dele aqui na terra, nós precisamos buscar fazer isso com excelência, fazer isso com respeito, respeitar o evangelho da cruz, que não foi simplesmente uma historinha do folclore que o Oriente Médio contou para nós, não, foi algo de verdade, que trouxe vida para nós, que trouxe salvação, que trouxe libertação, que nos apresentou um Cristo de verdade. Porque se estamos aqui, queridos, acreditamos nisso. Não estamos aqui simplesmente para fazer parte de uma comunidade da qual nós gostamos de pessoas, achamos legal esse ajuntamento. Não, estamos aqui porque queremos ver a presença de Jesus, queremos ver esse Deus Todo-Poderoso. E para ver esse Deus Todo-Poderoso, precisa existir algumas ações minhas. Porque o céu vai responder ações minhas aqui na terra. Olha o que ele está dizendo aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Opa, primeiro tem uma ação minha. E todas essas coisas, não é? Olha o perdão lá do Pai Nosso lá. Perdoe os vossos inimigos, assim como... Opa, primeiro é uma ação minha. Então todas as vezes que eu tomar uma ação, o céu vai responder de uma forma. E se eu tiver uma ação que não condiz com aquilo que a palavra diz, com aquilo que é evangelho, com aquilo que é reino, como é que eu vou viver, queridos? E aí depois eu quero cobrar coisas de Deus, sem eu carregar nada dele. Às vezes você chega para algumas pessoas e vai falar com elas, e a pessoa não tem nenhum testemunho para te dar, ela tem um testemunho. Te conta um negócio e você fala assim, você sai até mal. Aí você fala, rapaz, essa pessoa ela tinha que ter uma palavra melhor do que isso. E aí, meu irmão, como é que tá? Ah, irmão, só luta. Rapaz, eu nem te conto.
Olha, só Jesus na causa. Aí quando eu escuto esse negócio, eu falo assim, vou nem chegar perto, irmão, porque eu tenho até medo desse negócio pegar em mim. Tenho medo da gota desse negócio pegar na gente. Por quê? E aí a gente que entende um pouquinho da Bíblia, vai entender que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio? Uau! Do que esse coração está cheio então, hein? Então a minha boca tem falado do que o meu coração está cheio? Então se eu pensar naquilo que eu tenho falado os últimos dias, vai determinar do que o meu coração está cheio? Uau! Isso te conforta ou isso te preocupa? Sério isso, né? Mas é para a gente refletir de verdade. Como é que está a sua vida? Está uma bênção. Precisa mentir? Não. Preciso falar a verdade. Ser embaixadores de Cristo é entender que eu vivo em um outro país, mas defendo os valores, princípios, regras de um reino do qual eu pertenço. Se eu entendo da onde eu vim, se eu entendo quem foi que me enviou, eu entendo a minha missão. E o nosso papel como embaixadores é anunciar o Evangelho e compartilhar a mensagem da salvação. Assim como eu disse, não é ide. Ide tem uma ação terminológica. É indo. E é no meio da sua caminhada. E é por isso que você não precisa trabalhar, parar de trabalhar para cumprir a sua mensagem. Eu acho que foi o Luizão que quando veio aqui, ele deu um testemunho, que ele colocou um videogame lá para os caras no trabalho, né? Então o cara arrumou uma estratégia para evangelizar no trabalho. Quando eu entendo da onde eu vim, e quando eu entendo quem foi que me enviou, e quando eu entendo aquilo que foi confiado na minha mão, que é a mensagem da cruz, eu entendo que Deus não me deu um trabalho, Deus me deu um campo missionário. Deus me dá um rolê com amigos, Deus me dá um campo missionário. Deus não me coloca numa fila, porque se tem um negócio que dá para você ouvir notícia ruim, é fila do INSS, né? Porque ali você chega na pessoa e fala assim, eu estou com bico de papagaio. A outra fala assim, eu estou com 2 de gaivota. Aí o outro vem e fala assim, não, eu estou com 2 de papagaio asiático e criado na Amazônia. E aí vai. Cara, é uma briga de doença. Vocês já viram isso? É sério, não estou brincando não. Se você falar que você tem uma doença, a pessoa vai falar que ela tem 7 coisas pior. Ela vai falar, não, você tem uma perna ruim, eu tenho as 2. Não, aí a outra vai falar assim, eu tenho as 2, tenho o braço e ainda tenho aqui a coluna. E é uma briga para ver quem tem mais doença, cara. É um negócio esquisito mesmo. E eu falo, que negócio doido, cara. E aí Jesus está longe disso. Então, cara, se tem um lugar onde Jesus pode agir, é na fila do INSS. Se chegar e orar, cara, né? E aí os médicos também vão tudo entrar no mistério, porque ele já quer dispensar mesmo, né? Já quer tudo dispensar o povo. Então, quando eu entendo o meu papel dentro do reino de Deus, eu posso ir em qualquer lugar. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela está clara no meu coração. A mensagem da cruz, ela é específica, ela é clara para mim. Eu entendo muito bem o que eu tenho que fazer. Eu entendo muito bem para que estou naquele lugar. E aí, os valores começam a mudar. Por quê? Porque lá eu não trabalho, lá é o meu campo missionário e ainda Deus me faz ganhar dinheiro pregando o Evangelho. O cenário começa a mudar. Ele já não é daquela forma. Eu preciso trabalhar sim, mas eu posso usar aquele espaço para proclamar a glória de Deus, proclamar aquilo que o Senhor fez na minha vida, proclamar o milagre.
ver o Senhor agir em vidas naquele lugar. Mas isso vai depender de mim e de você, de assumirmos a responsabilidade. É muito bom, queridos, assim, é duro isso. Mas vir a uma comunidade todo domingo não faz da gente cristão. É doído isso, mas é verdade. Não faz. Ah, mas eu venho todo domingo, irmãos. Pode vir de segunda a segunda. Tem até umas igrejas aí que tem culto de segunda a segunda. Não faz. E a gente tem que lutar todos os dias por isso. E eu não estou falando que é vocês que tem que lutar, eu estou falando que é nós como igreja. Vamos lutar todos os dias para conseguir cumprir. Isso aqui é uma missão que Deus nos deu. Entende isso? O que o Senhor confiou na nossa mão. Não sei quantas cadeiras cabe aqui, mas assim, é uma missão de pelo menos até 2026, isso aqui dobrar de pessoas, gente. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que se a mensagem da cruz entrar no teu coração, ela entrar de verdade, irmão, pessoas vão ser curadas, irmãos. A hora que você falar o que Jesus fez com você, irmão, cara, você não tem noção do que Jesus fez comigo, cara. Você não tem noção do quanto Deus é bom. Eu me lembro uma vez que tinha um cara no Nardini, e esse cara ele pregava muito para mim. E um dia eu estava passando, e ele sempre pregava para mim, eu muito doido. E aí ele ia para a igreja, e um dia eu vi ele dentro do bar de novo, ele desviou. Aquele dia doeu tanto, irmão. E eu entrei dentro do bar e falei para ele, cara, você não pode, cara. Eu acho que eu posso ver qualquer crente aí, cara, mas você não pode. Me doeu ver aquele cara dentro do bar. Aquele cara tinha uma veia evangelística muito forte. Aquele cara me viu vender droga e armado, e ele foi lá falar de Jesus para mim. E quando eu vi aquele cara, eu falei, você não pode, cara. Porque não é todo mundo que tem a coragem que você tem, cara. Você é homem. Entende qual que é a responsabilidade que Jesus confiou até nós? Quem estava aqui no seminário ontem ouviu o pastor Roger falando que quando eles começaram a pregar o evangelho, a criminalidade daquela cidade começou a diminuir. Você tem noção do que o Senhor está entregando na nossa mão? É tão precioso que vai mudar a estatística do crime na nossa cidade, que vai transformar vidas, vai transformar casamentos. Pessoas que usavam droga não vão usar mais. Pessoas que queriam se matar não vão mais. Vão querer viver para a glória de Deus. Pessoas que não têm vontade de viver vão sair gritando a vida que receberam de Jesus. Mas depende da gente sair ali fora e falar, olha, eu não sei o que é que eu estou sentindo no meu coração, mas eu quero te dar um abraço. Posso te abraçar? E aí você vai lá, abraça a pessoa e de repente você vê Jesus agindo através de um abraço, irmão. Isso é o evangelho, irmão. Isso é o evangelho que transforma, que cura. Servir no reino de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que recebeu de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Por mais que você ache que você não tem um papel fundamental no reino de Deus, todos nós temos, todos, sem exceção.
Todos aqui Deus vai usar de uma forma, já usa de uma forma, quer usar ainda mais. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Irmãos, não tenha vergonha daquilo que Deus vai usar a sua vida para fazer. Esteja disposto. O pior que pode acontecer com você, posso te falar de verdade? É você passar vergonha. Mas a mensagem vai ser plantada. De repente você vai chegar num lugar e vai falar, eu quero te dar um abraço, e aí vai ser dentro do mercado, vai ser isso. Uns tempo atrás aqui, a gente estava aqui, né? Estava aqui orando, acho que chamaram até a Michelle, não sei, a Michelle começou a orar nos arroz ali, nos negócios ali dentro do mercado. O povo pode até achar, um monte passou e deve ter chamado a gente de doido, mas um monte também entende o poder daquilo que nós carregamos na nossa essência. E não é brincadeira, irmão. Por mais que as pessoas possam passar na frente de uma igreja e zombar dela, mas a hora que o calo aperta, é nela que o povo vem para ser liberto. Por que você acha, irmãos, e com todo respeito, não é desrespeitando esses ministérios, não, e longe disso, mas alguns ministérios que acabam aí vendendo Deus aí, isso é errado, tá, irmão? Desculpa, mas é errado. Você vai vir aqui que Deus vai fazer isso, aquilo, outro, né? Por que as pessoas vão lá? Porque elas acreditam, irmão. Elas acreditam, assumem lá o carnê de 20, parece carro que elas compraram, irmão. Eu tenho até um lá em casa, lá que um dia eu vou trazer para mostrar para vocês. Tem uma caneta lá que chegou lá em casa, lá que é 24 parcelas de 1.000, irmão. Eu quase perguntei, cadê o carro? 24 parcelas de 1.000 numa caneta. E tem gente que paga por isso. Sabe por quê? Porque querem terceirizar a sua fé, querem terceirizar a sua vida com Deus, querem terceirizar a sua intimidade com Deus, mas aqui nós não queremos que seja terceirizado, aqui nós queremos que você vá para o quarto, encontre Deus de verdade, e saia de lá, e se alguém te mostrar a caneta, chuta a caneta. Eu quero que você fale para ele, aqui não tem caneta não, vem aqui que eu vou te dar um abraço, que você vai sentir o mesmo que eu senti. Aqui não tem caneta não, irmão. Aqui você vai ouvir a voz dele. Que eu vou te dar lapiseira, eu vou te dar... Você quer o quê? Não, para com isso, irmão. O irmão tá vendendo a lapiseira gospel, não sei o que, irmão. Pelo amor de Deus, eu vejo aquilo, dói. Mas infelizmente, irmão, desculpa, com todo respeito, é uma fé burra. É uma fé burra. Porque precisa intermediar as coisas. Aí eu fiquei feliz quando começaram lá, eu vi um pastor até um dia disse, lembra quando eu tinha aquelas TVs, que era aquelas TVs de tubo, né? Aí o pastor falou, agora eu fiquei feliz, porque chegou as LED, né? Eu quero ver onde que o povo vai colocar copo d'água agora, porque não tem mais como colocar em cima da televisão. Aí os caras foram muito além. Os caras inventou caneta, lencinho, o jarro d'água... E aí foram lá adiante, por quê? Porque as pessoas não estão entendendo que Jesus não está na caneta, está dentro delas. E para Jesus entrar dentro delas, Ele abriu mão do seu trono para caber dentro de mim e de você. Ele estava disposto a isso. Ele é um Deus tão humilde que Ele quis dizer assim, eu sou tão grande, que eu estou disposto a abrir mão do meu trono e do poder que eu tenho, para caber dentro de você. E você levar eu consigo aonde quer que você for. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que você vive coisas que Abraão não viveu, que Moisés não viveu, né? Você vai chegar no céu e vai perguntar para Moisés, e aí Moisés, como é falar com Deus? E Moisés vai perguntar para você, como é que é carregar ali dentro de você? Então você é um privilegiado, querido. Você é um privilegiado de Deus, você é a pessoa que Deus escolheu para estar dentro de você, carregar a sua mensagem da cruz. Alguém que Ele confiou o evangelho do Filho dele que morreu na cruz. E a partir da graça, Ele confia tanto em você,
que ele disse assim: esse meu filho não precisa mais da lei. Eu acredito que ele vai falar de mim a partir das experiências que viveu comigo. Ele vai falar. Ele vai falar daquilo que nós vivemos juntos. E todos nós temos experiências com Deus. Todos nós já vivemos alguma coisa com Deus das quais é impossível de esquecer. Eu tive momentos com Deus dos quais eu vou viver anos e eu não vou me esquecer. E todos nós temos alguma coisa que nós vivemos com Deus, e pode não ser muitas coisas, mas essa única coisa, ela foi forte o suficiente para te trazer até aqui, e vai te sustentar a sua vida inteira, ou então Deus te dará novas experiências. Mas Deus não vai te perder. Deus vai te dar novas experiências, se você precisa, para fortalecer a sua fé. Mas de algo eu tenho certeza: o Senhor não vai deixar você se perder. O Senhor não vai deixar com que você se perca por causa de uma ação dEle. Fique de pé em nome de Jesus. Não sei se ficou tão claro para você, mas Deus está reforçando uma aliança já feita há muito tempo atrás. E às vezes, quando pensamos naquilo que estamos vivendo com Deus, é normal que às vezes o relacionamento falte um pouco de brasa, falte um pouco de essência, falte um pouco de alguma coisa. Eu te garanto que da parte de Deus nunca faltou nada. Eu te garanto que da parte de Deus Ele sempre esteve lá. E cabe a nós também assumirmos a nossa responsabilidade na parte que cabe a nós. E em algumas questões negligenciamos. Às vezes precisamos de um puxão de orelha de Deus, para Deus nos lembrar que precisamos pregar o Evangelho. E não é vergonha nenhuma disso acontecer. Nos curar de alguns traumas, nos curar de algumas feridas. Mas mesmo assim Ele é misericordioso e não nos deixa nos perder no meio do caminho. Então eu não sei até que ponto você quer se envolver e está disposto a viver isso mais profundo com Deus. Mas eu gostaria que, enquanto os ministros preparam aqui a canção, que você comece a refletir com o Senhor no que você precisa melhorar com o Senhor. Você é um embaixador de Cristo, alguém importante para Deus, um filho amado, alguém do qual o Senhor entregou a vida por você. Eu já ouvi várias vezes isso: se Deus precisasse morrer só por você, Ele morreria? Sim, Ele morreria. Então você é importante, sim. Então não é vergonha nenhuma
nós voltarmos aonde nós caímos, pedimos perdão ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero reestabelecer a minha aliança contigo. Eu não estou dizendo de pecado aqui, não, irmão. Eu estou dizendo que eu era útil e agora eu já não sou mais. Eu era mais agressivo no reino de Deus e hoje eu já não me vejo mais daquela forma. Eu queria ser dessa forma, mas não consigo ser. Ah, Jesus, como eu queria ser mais útil no teu reino. Eu digo que eu fui ministrado com essa mensagem em vários aspectos. O Senhor me quebrou em muitas partes, das quais eu preciso melhorar, mudar, transformar. E eu sei que se o Senhor trouxe a mensagem é porque nós precisamos ouvir e nos alinhar com isso. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Se você quiser vir até aqui à frente e orar e estabelecer uma nova aliança com o Senhor, e dizer: Senhor, eu estou aqui, e a partir de hoje eu quero ser mais útil para o teu reino. Jesus, eu quero que da minha boca saiam frases que te representem, Jesus. Eu quero, Jesus, que as pessoas te conheçam através da minha vida. Eu quero ser usado, Jesus, para ganhar uma vida para o teu reino. Eu quero ver, Jesus, o Senhor agir através de mim, e pessoas serem salvas, curadas. Eu ver um casamento ser restaurado. Eu ver um traficante parar de vender droga. Eu ver um bandido um dia entrar na tua casa com as mãos para o alto, te glorificando. E se depender de mim, Espírito Santo, isso vai acontecer. Então, se você quer ser esse agente de transformação, se você quer ser a pessoa que Deus vai usar, ah, Jesus, diga para o Senhor: eu estou aqui. Diga: usa-me, Senhor. Usa a minha vida, Espírito Santo. Ore ao Senhor agora, ore ao Senhor, declare isso. Ore, igreja, declare ao Senhor que você quer ser um agente de Deus aonde Ele te colocou. Seja o braço de Deus aonde Ele colocou você. Seja a mensagem da cruz. Ah, Espírito Santo. Oh, Santo. Cheio.